Eu já disse isso algumas vezes e vou continuar dizendo. É um milagre que o cinema há 100 anos venha sobrevivendo aos executivos dos estúdios, porque ninguém se esforça mais em destruir o cinema do que eles. Caso em questão, Jurado número 2, o 40º filme do Clint Eastwood na direção e o primeiro em toda a carreira dele a não ser lançado em circuito exibidor, nem aqui nem nos Estados Unidos. Jurado número 2 foi direto para aluguel ou compra, está em várias plataformas, inclusive aqui, e em algum momento vai chegar no Max. Isso porque na nova gestão do estúdio, para o qual o Clint deu vários Oscars e inúmeros motivos de prestígio, só o que interessa é o balanço final do ano fiscal. Dane-se qualquer outra coisa. De maneira que o único diretor americano nonagenário ainda na ativa, e um diretor que, olha, vale dizer, invariavelmente completa os filmes dele abaixo do orçamento e antes do prazo, ele se viu na situação humilhante de ser tratado como mais um desses que estão aí para preencher as plataformas de streaming. Mas olha, a humilhação é toda do estúdio. O Clint está com 94 anos e só quem de fato viveu todos eles poderia fazer este filme sensacional que é Jurado número 2. E é um filme do qual eu só posso contar o mínimo indispensável. Um rapaz, interpretado pelo Gabriel Basso, de O Agente Noturno, vai ser julgado pelo suposto assassinato da namorada dele. Ele insiste que ele é inocente, tanto que ele proíbe o advogado dele, que é um defensor público, interpretado pelo Chris Messina, de aceitar qualquer acordo com a promotoria. Ele quer ir a julgamento. Para a promotora, a Toni Collette, isso é ótimo. As evidências são todas circunstanciais, mas elas estão a favor da narrativa dela. É quase certeza, então, que ela vai conseguir um veredito de culpado e que esse veredito vai garantir a eleição dela como chefe da procuradoria. Então começa a seleção do júri e um dos escolhidos, o jurado de número 2, é um sujeito jovem, boa gente, preocupado com a gravidez de risco da mulher dele e que não sabe nada do caso que está indo a julgamento. Até que o caso é apresentado e ele percebe que ele talvez tenha alguma ligação com o acontecido. Como sempre, o Clint tira aqui o melhor do estilo naturalista, quase casual dele, e tira o melhor dos atores também. Não tem quem não esteja muito bem aqui. Por exemplo, o J.K. Simmons e a Adrienne Moore, era a Cindy de Orange is the New Black, que também são jurados. E outro destaque para mim é a Amy Aquino. Quem assistiu Bosch conhece bem ela, que ela faz o papel da juíza. E o destaque absoluto, claro, vai para o Nicholas Hoult, que está excelente como o Justin Camp, o jurado número 2. É um papel que exige horrores dele, mas ele está sempre à altura do que se pede e além. Ele está numa fase ótima, o Nicholas Hoult. Tem 2 outros filmaços com ele para estrear. Mas claro que a chave de tudo aqui é o próprio Clint. Já faz muito tempo, pelo menos desde Os Imperdoáveis, que ficou obrigatório avaliar cada filme do Clint Eastwood, não só pelos méritos particulares de cada um deles, mas pelo que cada filme pode significar dentro da trajetória 2. E Jurado número 2 não é só um filme belíssimo em si mesmo, como ele tem, para mim, o mesmo nível de relevância por esse prisma que Os Imperdoáveis ou Sobre Homens e Lobos, que são estudos avassaladores sobre a destrutividade da violência, ou então que Gran Torino ou Cartas de Iwo Jima, pela contundência com que neles o Clint afirma a necessidade da gente de se colocar no lugar do outro. O Clint tem fama de mal, mas, em geral, o coração dele está no lugar certo. E em Jurado número 2, ele não só constata, como ele reflete sobre algo que tem que ser aprendido na pele, em primeira pessoa, ao longo de uma vida tão longa, tão produtiva quanto essa. Aqui, o problema central, tanto do réu quanto do jurado número 2, ou, na verdade, de todos os personagens maiores ou menores que estão dentro do filme, é que nenhum de nós tem a opção de simplesmente depositar no chão a bagagem que está carregando e seguir adiante sem ela. Ela sempre vai estar com a gente, porque ninguém se livra das suas escolhas e porque, ainda que alguém fosse capaz de fazer isso, os outros nunca deixam a gente se livrar delas também. O réu e o jurado têm que se ver com o peso do passado deles e com a percepção alheia sobre eles.
com o preconceito, seja ele negativo ou, e aí as coisas ficam realmente interessantes, positivo de que eles são objeto. À primeira vista, pode parecer que o Clint está retrabalhando aqui 12 homens e uma sentença, aquele clássico em que o Harry Fonda é o jurado que tenta obrigar os 11 pares dele a questionar as percepções, os julgamentos, os preconceitos deles. Mas aqui as motivações de todos os lados são muito mais complicadas e todas elas põem muita coisa em jogo. Com aquele jeito manso que ele tem de dirigir, sem sublinhar nem frisar nada. Ele nem diz ação no set, ele fala ok, go, né? Sem nunca dramatizar nada, nenhuma cena, nenhuma situação por puro efeito. O Clint acaba fazendo perguntas muito duras para o espectador e dizendo coisas mais duras ainda sobre os personagens. Porque ele trata cada um deles não como um auxiliar da história, mas como uma pessoa inteira. Por causa dessa qualidade do roteiro, e o Clint sempre trabalha com roteiros de outras pessoas, não dele, ele consegue discutir aqui, por exemplo, sem nenhuma forçação de barra, o quanto o ato de julgar para tanto desses personagens é banal, embora todos eles sejam basicamente pessoas decentes. Ele fala de como tantos deles estão dispostos a comprometer a consciência ou a fechar os olhos porque não convém a eles, por razões às vezes grandes, às vezes triviais. E fala também da maneira como algumas pessoas usam o sistema para buscar uma justiça que foi negada a elas em alguma outra ocasião. E por aí e muito além. Se no final você sentir que ninguém aqui conseguiu encontrar uma dose razoável de justiça e que todo mundo perdeu ou se perdeu, então é porque o jurado número 2 chegou exatamente onde ele queria chegar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.